Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá frio aí? Aqui tá um pouquinho. Vamos começar o nosso dia fazendo assim as nossas notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 21. Oremos. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor possa estar na nossa presença, nos trazendo assim sabedoria, conhecimento, para que possamos compreender os nossos caminhos através das vossas palavras. Que Jesus Cristo toque os nossos corações nesse momento e esteja nos acalentando. Que assim seja. Amém. Amém, meus amores. Vamos começar nossa leitura. Capítulo 21, versos 1, 23, 39. O Messias afirma sua autoridade sobre Jerusalém. A autoridade de Jesus sobre Jerusalém é revelada em sua entrada triunfal, 21 a 11, nas ações no templo, 21, 12 a 17, ao amaldiçoar a figueira, 21, 18 e 22, nos debates com os líderes religiosos, 21, 23, 22, 46, e nos ais proferidos acerca dos mestres da lei e os fariseus, capítulo 23. 21, 1 a 11. Entrada triunfal em Jerusalém, a autoridade de Jesus como Messias. Ao entrar em Jerusalém, Jesus é aclamado como Messias, contudo ele entra na cidade humildemente montado em um jumento. 21. Jerusalém é a cidade do grande rei, Salmos 48, 1 a 2. O centro da vida religiosa e das expectativas messiânicas de Israel. Betfage. Nota Lucas 19, 29. Segundo a tradição, está localizada a 1,5 km a leste de Jerusalém, na encosta sudeste do Monte das Oliveiras, veja nota Marcos 13:3, que se eleva a 800 mil metros acima do mar e fica a leste de Jerusalém, com vista direta para a área do templo. Aí a gente tem aqui até um mapinha aqui, tá? 21:3. Jesus claramente se refere a si mesmo como o Senhor, o soberano orquestrador desses acontecimentos. 21:4 a 5. Isto aconteceu para se cumprir. Mateus especifica que a entrada de Jesus em Jerusalém sobre um jumentinho cumpre a profecia de Zacarias 9:9. A ação de Jesus é uma declaração pública de que ele é o justo Messias davídico, pois a profecia diz: eis que o seu rei vem até você. Mateus também pode estar aludindo a Gênesis 49, 8 a 12, em que Jacó profetiza acerca de um descendente real de Judá, cujo governo se estenderia a nações. A primeira linha da citação do Antigo Testamento, contudo, vem de Isaías 62:11 e usa a frase filha de Sião para se referir aos habitantes de Jerusalém num jumentinho. Compare Mateus 21:7 em Zacarias. A ocorrência é um exemplo de paralelismo poético hebraico, no qual uma ideia é afirmada duas vezes em linhas sucessivas, com uma rendição ligeira diferente. 21, 6 a 7. A jumenta e o jumentinho. Somente Mateus menciona dois animais, algo que a profecia de Zacarias permite. O deslocamento da jumenta ao lado do seu jumentinho não amansado seria a melhor maneira de acalmá-lo durante a barulhenta entrada em Jerusalém. 21:8. Vestes pelo caminho simbolizam a submissão da multidão a Jesus como rei. Compare 2 Reis 9:13. Ramos, palmas, representam nacionalismo judaico e vitória. João 12:13. Elas estavam relacionadas
as prominentes vitórias judaicas. Exemplo, 1 Macabeus 13:51. E as festas dos tabernáculos. Palmas eram comuns tanto em moedas judaicas quanto na decoração de sinagogas. 21:9. Hosana. Hebraico significa ó salva. 2 Samuel 14:4. Filho de Davi. A multidão reconhece que Jesus é o Messias davídico. Nota Mateus 9:27. 21:10. Toda a cidade, assim como toda Jerusalém, ficará alarmada em 2,3 quando o rei dos judeus nascerá. Assim também aqui a instituição religiosa mais uma vez se alvoroçou, temendo que Jesus usurpasse seu poder. 21:11. O profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Apesar de Moisés haver predito a vinda de um profeta como eu, a quem deviam ouvir, Deuteronômios 18:15-18, veja a nota João 6:14, não há nenhuma indicação de que as multidões aqui em Jerusalém reconheceram Jesus como seu profeta. 21:12-17. Ações no templo. O pronunciamento de Jesus sobre o estabelecimento do templo. O Evangelho de João registra uma semelhante purificação do templo no início do ministério de Jesus. João 2:13-17. Os intérpretes têm proposto duas explicações. Houve somente uma única purificação, mas João narrou a ação no início dos propósitos temáticos teólogos, enquanto os evangelhos sinóticos narraram a cronologia histórica real. Houve, na verdade, duas purificações semelhantes no templo e, não obstante, notoriamente diferentes. As diferenças no detalhes parecem indicar que a segunda afirmação de Jesus, Mateus 21:13, embora a ação inicial seja semelhante, e a acusação dos líderes judeus, versos 15 e 16, são inteiramente diferentes da purificação registrada por João. Além disso, o apóstolo narra o acontecimento tão cedo em seu evangelho que seria difícil imaginar que ele queria indicar aos leitores outra coisa senão um acontecimento que se passou no início do mistério de Jesus. Assim, Jesus purificou o templo no início com um aviso e no fim do seu ministério como uma sentença de juízo sobre a liderança de Israel. Jerusalém no tempo de Jesus. Na época de Jesus, Jerusalém passou de uma modesta fortaleza militar a uma cidade de nível internacional, com um templo recém-renovado que competia com praticamente qualquer outra obra do mundo antigo. Tanques públicos eram abastecidos pela fonte de Gihon e por 2 aquedutos que traziam água de uma distância de aproximadamente 11 quilômetros até a cidade. As cidades de Betsage e Betânia estavam localizadas na encosta oriental do Monte das Oliveiras, que ficava a leste de Jerusalém. Veja também Jerusalém na época de Jesus, dentro da página 1758. Bom, nós vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua as nossas notas explicativas e assim a gente encerra elas. A gente tem bastante texto nessas notas explicativas, então a gente vai deixar para amanhã para a gente não ultrapassar muito aí o nosso horário, tá bom? Quando a gente fala dentro desse capítulo, né, onde Jesus ele entra em Jerusalém e sobre também, né, a sua purificação, a gente vê que Jesus ele faz isso de forma muito humilde, de forma simples e de forma com que as pessoas entendam
que para entrar no reino do Pai, a gente não precisa ter status, a gente não precisa ter posses de nada, nós não precisamos ter nada, nós só precisamos ser tudo. Nós precisamos ser humildes, sermos gentios, sermos compassivos, sermos fervorosos na fé com o Pai. Precisamos estar na sua sintonia. Precisamos estar em comunhão para conosco, para com o outro e para com Deus. Às vezes as pessoas acham que existe pagamento para entrar no reino de Deus. Muitas pessoas acham que está pagando um pedacinho do céu, e o céu não é comprado, o céu é conquistado. Então, eu sinto muito se alguém que está ouvindo aqui paga para entrar no reino de Deus. Infelizmente, você não está pagando nada, você não está comprando nada, porque o céu não é comprado, o céu é conquistado. Então eu falo sempre assim, as pessoas que têm muitas posses, procura olhar. Eu sei que é difícil, né, para quem conquistou, trabalhou e viveu uma vida ali, se doando para o trabalho, para ter, e chega agora, é difícil, né, abrir mão de algumas coisas para ajudar o próximo, para acolher, para ofertar, para ajudar quem precisa, para ajudar a propagar. Então a gente precisa sim. Será que eu vou levar essas posses comigo quando eu for embora para a casa do Pai? Vai ficar. O que vai com você? O que você tem dentro de você para levar para Deus? O que você sabe de você? O que você se conheceu, como Jesus disse? O que você trabalhou em você? Quais foram os pecados capitais que você deixou pelo caminho? Quais foram os mandamentos que você seguiu e vivenciou? Quais foram as leis do universo que você assim ajudou a Deus a propagar e cumprir? É isso que nós vamos levar para Deus. Não é o que está nas nossas mãos, mas é o que está no nosso coração. E infelizmente, o download lá em cima é só das coisas boas. As coisas ruins não sobem. Então, se você quer subir até o reino dos céus, começa a mudar dentro de você mesmo. Começa a refletir mais. Se você está mais sendo ou mais tendo. Se você está mais fazendo ou mais vivendo. Se você está só conhecendo a palavra ou está praticando a palavra. Amém? Oremos. Senhor Deus, nos dê assim sabedoria para compreender o vosso caminho. Nos dê assim discernimento para fazer as escolhas certas, que possamos ter humildade no comprometimento com os seus ensinamentos e que a sua palavra esteja sempre em direção do nosso caminhar. Em nome de Jesus, abençoe a todos neste dia. Amém. Amém, meus amores. Até amanhã.